De Franz Kafka, Advogados de Defesa. Não era nada certo que eu tivesse um defensor. A esse respeito, não podia saber coisa alguma com precisão. Todos me viravam o rosto. A maioria das pessoas com as quais eu cruzava e volta e meia me encontrava nos corredores pareciam velhas senhoras gordas, vestiam grandes aventais com estrias azul escuras e brancas que cobriam o corpo todo. Esfregavam a barriga e se voltavam pesadamente de um lado para outro. Eu não era capaz nem mesmo de ficar sabendo se estávamos numa repartição judicial. Havia muita coisa que falava nesse sentido, outras contra. Acima de todos os pormenores, o que mais me fazia pensar num tribunal era um estrondo que se podia escutar à distância. Não dava para dizer de que direção ele vinha. Preenchia tanto todos os espaços que era possível assumir que vinha de todas as partes. Ou, o que parecia mais certo, era justamente o lugar onde por acaso se estava, o verdadeiro lugar desse estrondo. Mas de certo tratava-se de um engano, pois ele vinha de longe. Esses corredores estreitos de abóbada simples que faziam amplas curvas no seu caminho, com altas portas parcamente adornadas, pareciam até construídas para o silêncio profundo. Eram corredores de um museu ou de uma biblioteca. Mas, se não era um tribunal, por que eu procurava aqui, então, um representante legal? Porque eu buscava, em toda parte, um defensor. Ele é necessário em qualquer lugar. Precisa-se dele em qualquer ponto. Na verdade, ele é menos necessário num tribunal do que em outro lugar, pois o tribunal expede seu julgamento segundo a lei. É o que se deveria supor. Se alguém assumisse que aqui se procede com injustiça ou leviandade, não seria possível vida alguma. É preciso ter confiança no tribunal, que ele abre espaços para a majestade da lei, uma vez que essa é sua única tarefa. Mas na lei propriamente dita, tudo é acusação, defesa e veredito. Aqui, o ato de alguém se intrometer por conta própria seria um insulto. Mas é diferente quando a coisa diz respeito ao fato mesmo de um julgamento. Este se baseia em averiguações feitas aqui e ali, entre parentes e estranhos, amigos e inimigos, na família ou em público, na cidade ou na aldeia. Em suma, em toda parte. Neste caso, é urgente a necessidade de ter um defensor, procuradores em quantidade, de preferência os defensores, um bem ao lado do outro, uma muralha viva, pois, por sua própria natureza, eles se movimentam pesadamente. Mas os acusadores, essas raposas astutas, essas doninhas lépidas, esses ratinhos invisíveis, enfiam-se pelas menores fendas, deslizam por entre as pernas dos defensores. Atenção, portanto. Por isso estou aqui. Ainda não encontrei nenhum representante legal. Só essas velhas que vêm e vão sem parar. Se não estivesse procurando, iria adormecer. Não estou no lugar certo. Infelizmente, não posso me livrar da impressão de que não estou no lugar certo. Precisaria estar num lugar
onde as mais diversas pessoas se encontram, vindas de regiões diferentes, de todas as classes, de todas as profissões, de idades variadas. Precisaria ter a possibilidade de escolher cuidadosamente, no meio de uma multidão, aquelas que são adequadas, amigáveis, aquelas que têm um olhar dirigido a mim. O mais apropriado para tanto talvez fosse uma grande feira anual. Em vez disso, fico rodando por esses corredores, onde só se vêem essas velhas mulheres, e não são muitas delas, são sempre as mesmas e poucas. Apesar de sua lerdeza, não se deixam abordar por mim, esquivam-se, pairam como nuvens de chuva, estão completamente às voltas com ocupações desconhecidas. Por que, pois, me apresso a entrar às cegas no edifício? Não leio a inscrição sobre a porta. Logo estou nos corredores, fico sentado ali com obstinação, a ponto de não poder absolutamente me lembrar de ter estado alguma vez diante daquele prédio, de ter subido as escadas. Mas não posso voltar atrás. Essa perda de tempo, essa admissão de ter errado o caminho é insuportável para mim. Como, nessa breve vida veloz, acompanhado por um estrondo impaciente, descer uma escada? Impossível! O tempo que lhe foi outorgado é tão curto que, caso perca um segundo, já perdeu toda a sua vida, pois ela não é mais longa. É sempre apenas tão longa como o tempo que perdeu. Portanto, se começou um caminho, continue nele. Quaisquer que sejam as circunstâncias, só pode ganhar com isso. Não corre perigo algum. Talvez venha abaixo no final. Mas se logo depois dos primeiros passos houvesse voltado e descido a escada, teria desabado já no começo. Não talvez, mas com toda certeza. Por isso, se não encontrar nada aqui nesses corredores, abra as portas. Se não encontrar nada atrás delas, há outros andares. E se não achar nada lá em cima, não é grave. Faça um esforço para subir novas escadas. Enquanto não parar de subir, não param de aumentar sob seus pés os degraus que sobem sempre. Tradução de Modesto Carone.